Agora, neste vídeo, eu vou ler cada parágrafo e vocês aí, corresponsável, vão sublinhar, para quem puder imprimir, ou anotar as informações no caderninho principais. Lembrando que vai estar falando do inseto, que é a abelha estiberbete. O que é importante quando a gente fala de animal, de insetos? Nome científico, número, nome de espécies, características, curiosidades, alimentação, como eles vivem, como eles se organizam, ok? Características físicas, se é grande, pequeno, tem o topete vermelho como o pica-pau da aula de hoje, ok? Então vamos lá. Abelhas. E observa bem sempre a imagem. Pela imagem, já dá para perceber que nós temos a abelha rainha, a operária e o zangão. E aqui tem a medida de cada um, olha. A abelha é a maior, né? A abelha rainha, a operária e o zangão. Às vezes, só olhando a imagem, você consegue sacar bastantes informações principais, ok? Vamos lá. Existem cerca de 20.000 espécies de abelhas. As mais conhecidas são comumente denominadas abelhas africanizadas, uma mistura da abelha africana com a europeia, que podem causar acidentes devido à inoculação de veneno com ferrão. Nossa, olha aqui uma curiosidade. Aqui está falando a quantidade de espécies de abelhas. É uma curiosidade. Se vira aí para sublinhar ou para anotar. Existem também as abelhas chamadas nativas, as quais, em sua grande maioria, não têm ferrão nem veneno. Então tem abelha que não tem ferrão nem o veneno, que são arapuá, jataí, mandaçaí, entre outras. E normalmente enroscam no cabelo quando importunadas. Como há muitas espécies, né, de abelhas. Aqui falam, né, que dois tipos aqui de abelha entre as 20.000 espécies, né? Tem aquelas abelhas africanizadas, e as outras, como que eles chamam as outras aqui? São duas informações curiosas. As abelhas africanizadas e quais as outras? São chamadas como? E tem abelha que tem ferrão e abelha que não tem ferrão. É outra informação importante aqui, hein? Ok? Como não inoculam veneno, as abelhas que não têm ferrão, elas não injetam, elas não têm veneno. Não são inoculam, injetam. Não são passíveis de controle, além de serem protegidas por lei ambiental. Mas não tem só as africanizadas e as nativas, tem outro tipo de abelha aqui. E essas abelhas, encontramos ainda as manangavas. Abelhas grandes e solitárias, olha. Essa já tem ferrão e veneno, ok? Então, anotem as informações principais. Aqui, as abelhas são consideradas insetos úteis. Olha, são curiosidades interessantes. Apesar de algumas espécies picarem, né? Injetarem veneno através do ferrão, elas são úteis. Por quê? São informações importantes. Então, você pode sublinhar, são insetos úteis. Por quê? Contribui para a fecundação das flores, propiciando aumento da produção de frutos e grãos. Então você pode sublinhar aí. Contribui para a fecundação das flores ou para a polinização. Produzem mel e geleia real. Importantes fontes energética e nutritiva. Então, o que elas produzem? Mel e geleia real. Tem gente que adora mel, né? O que mais que elas produzem? Só mel e geleia? Não. O própolis. E o própolis, ele atua como antibiótico natural, como remédio. Às vezes, quando a garganta está irritada, se a mamãe não espirra própolis, tem bala de própolis. Ok? A utilidade. Lembra dos parágrafos? Aqui está falando das espécies, aqui das utilidades, de como elas podem ser úteis. Aqui, olha, na sociedade das abelhas, distingue-se 3 tipos de indivíduos. Lembra do desenho? Há rainhas que possuem ferrão, utilizado somente para a postura de ovos.
os zangões, que são sem ferrão, e as operárias, que possuem ferrão. Então aqui, olha, as abelhas, elas se organizam em sociedades. E nessa sociedade há 3 divisões, 3 tipos de indivíduos. Tá vendo porque que eu falei da foto? Aqui mostra como elas se organizam. Ok? E aqui fala da alimentação. Alimenta-se do néctar e pólen que retiram das flores, levando-os para a colmeia e armazenando-os em favos. Sendo que todo o trabalho da colmeia, a coleta do pólen, néctar, própolis, limpeza, defesa, construção de favos e alimentação das larvas, é realizado pelas operárias. Você não precisa anotar tudo. Do que elas se alimentam? Néctar e pólen que retiram das flores. Ótimo. E quem realiza o trabalho pesado? A coitadinha aqui, ó, a operária. Tá bom? Outra informação que aqui não tem, eu acrescentei aqui na observação. Aqui está mais claro. Onde elas vivem? Nós vimos no texto que elas vivem em sociedade. E nessa sociedade, na colônia, há 3 tipos, né, de indivíduos. A rainha, o zangão e a operária. Olha essa parte aqui que eu acrescentei. Elas são encontradas em todos os continentes, exceto a Antártida. Em todos os habitats do planeta, onde existem plantas de flores polinizadas por insetos. Então também é uma informação. Elas são encontradas em todos os continentes, menos na Antártida. Olha, as abelhas, abelhões e abelhas sem ferrão vivem socialmente em colônias. É uma informação a mais para você. Ok? Aí, em seguida, você terá no Ler e Escrever, na página 155, este quadro para completar. Se na leitura você fez anotações ou sublinhou as informações principais, tá fácil, é só você completar. Onde vivem as abelhas? Olha, tem no texto e naquela observação que eu acrescentei. Dá uma olhadinha lá. Onde elas vivem? Anota. Quais as características físicas? Como que elas são? Tem ferrão, não tem ferrão? O tamanho dela lá na imagem é uma característica física. Ok? Como elas se organizam? Lembra daquela foto? As formigas, assim como as abelhas, elas são muito organizadas. Não são todas as abelhas que fazem a mesma coisa. Como elas se dividem dentro da colônia? Tem essa informação lá. Como se alimentam? Olha, se você prestou atenção. E curiosidades sobre esse animal. O que você achou? Aí é a sua opinião de mais curioso de todas as informações sobre a abelha. Ok? Beijo.